participantes já. Vamos começar aqui nossa live, tá? Bom, meu nome é Alfredo Sequeira Filho, bem-vindos à live do AIS Livres. Tenho 27 anos de mercado financeiro, já fui auxiliar de pregão Bovespa, fui operador de pregão Bovespa BMF, fui gerente, superintendente de B2B e de B2C de corretora, e desde 2014 sou sócio da empresa de assessores de investimentos DNA, DNA Invest. Hoje estamos aqui para falar do modelo PN-PNP, participantes de negociação da B3. Nesse modelo é possível uma empresa de assessores de investimento com baixos custos evoluir para ter sua própria corretora, com uma estrutura bem leve, trazendo segurança ao seu negócio e desenvolvendo e valorizando a sua marca. Para esclarecer esses e outros pontos, o AIS Livres tem a honra de receber as ilustres presenças de Felipe Paiva, diretor de relacionamentos com clientes da B3, Alexandre Cassiani, responsável pelo B2B da Guide. Mas antes de passar a palavra para eles e entrar no tema em questão, eu gostaria de investir aqui 10 minutos com vocês para falar um pouco sobre o AIS Livres, ok? Como vocês podem ver na tela de vocês, estamos vendo a apresentação aí do AIS Livres, tá? Em defesa dos assessores de investimento em pessoa física, criamos em 21 de março de 2019 o AIS Livres. No AIS Livres, nosso objetivo é organizar de forma independente, liberal e livre os pleitos dos agentes autônomos de investimento perante as corretoras, gestoras, o CAD, os parlamentares, os membros do executivo, a Bolsa e também a CVM. Nossos dois principais diferenciais são independência. Por estatuto, apenas 40% dos conselheiros do AIS Livres podem ser vinculados a uma mesma corretora, e o foco na defesa dos interesses dos agentes autônomos pessoa física. Nós oferecemos consultoria jurídica aos nossos filiados. Nós, agentes autônomos de investimento, que merecemos muito respeito, também podemos ser chamados de assessores de investimento. Nós contribuímos de forma relevante para o sucesso de diversas corretoras de valores, a popularização dos investimentos em bolsa, o aumento do financiamento privado ao setor produtivo da economia, desenvolvimento da indústria de gestoras e de fundos independentes, a melhora da educação financeira dos brasileiros e a desbancarização e o aumento da concorrência no setor financeiro. Nossas três pautas prioritárias pela ordem são a redução da taxa CVM. Atualmente existem agentes autônomos que pagam mais taxa CVM do que a soma dos 5 maiores bancos do Brasil. O fim da exclusividade da distribuição de valores imobiliários. A permissão para termos sócio não AIS. Nos comentários desse chat, dessa live, vocês têm lá os links em aberto, tá bom? Vocês vão poder acessar todos os artigos sobre esses pontos. Outros desafios da profissão de assessor de investimentos que o AIS Livres trabalha. Primeiro, desmentir a falácia de que o AI onera o cliente. Temos um artigo sobre esse ponto. Eliminar a possibilidade de sermos obrigados a termos área de risco e compliance. Alertar para a enorme segurança jurídica da nossa profissão. Divulgar os 10 direitos básicos do assessor de investimento de pessoa física. E buscar sermos remunerados pelas receitas que geramos, mas não recebemos das corretoras. Aliás, o tema do assunto da live de hoje também vai tratar desse ponto. Algumas atividades já desenvolvidas pelo AIS Livres. Nós preparamos aí uma proposta para a CVM ano passado, na consulta pública. Temos um apoio parlamentar aí do pessoal do Partido Novo, Vinícius Ponte, é o principal expoente aí. Temos o apoio aí do Ministério da Economia, inclusive provocamos o Ministério da Economia para dar um parecer favorável aos nossos pontos na última consulta pública da CVM. O Ministério da Economia se mostrou favorável à possibilidade de termos sócios não agentes autônomos e ao fim da exclusividade da distribuição de valores imobiliários. Temos um relacionamento muito interessante com a CVM, já fomos recebidos 2 vezes por eles lá. Tá? Bom, em 31 de agosto de 2019, como eu falei, nós apresentamos nossa proposta na consulta pública. Atualmente o AIS Livres tem mais de 1.200 membros nos seus grupos de WhatsApp, 300 seguidores 3 mil seguidores no Facebook, 2.500 seguidores no LinkedIn, cerca de 300 seguidores no YouTube. Espero que o pessoal aí
sempre gostei de falar isso, sempre achei legal. Aperta no botão aí seguir e no sininho aí, para poder seguir a gente no YouTube, tá? Bom, era isso que eu queria falar nesse começo aí da nossa conversa. Vou passar a palavra agora para o Felipe Paiva, tá? Para falarmos sobre o tema dessa live, que é apresentar as características do modelo PN, responder dúvidas como quais são as garantias, quais as licenças necessárias, qual a estrutura necessária para esse modelo, como funciona o operacional, a liquidação e o cadastro, quais são os custos, as vantagens e as desvantagens. Então, eu vou passar a palavra agora para o Felipe Paiva, diretor de relacionamento da B3, que vai falar sobre um pouco das características desse modelo. Após o Felipe, o Alexandre Cassiani, responsável pelo B2B da Guide, vai falar sobre as vantagens desse modelo para os escritórios dos AIs. E, no fim, nós abriremos para perguntas que podem ser enviadas tanto pelo nosso canal do YouTube, como pelo celular, né? Quem tem meu número de celular aí pode mandar as perguntas pelo meu celular aí, ou pode pedir para algum colega aí, com certeza vai ter o meu número aí, tá bom? Felipe, com você aí, você tem a palavra, nos fale um pouco sobre as características do modelo. Legal, Alfredo. Primeiramente, muito obrigado. Boa tarde a você, Alfredo, Cassiani, a todos aí que estão nos acompanhando na live do Alfredo, que já está levantando o dedinho para curtir aí, já está ficando especialista nas lives. Você, como participante da história da Bolsa também, Alfredo, você vai se lembrar bem, acho que antes da gente começar a falar sobre o modelo de PNP-PN, das discussões de regras de acessos da B3, à Bolsa, é importante voltar um pouco na história, como você já buscou aí um fio da meada de 27 anos atrás, parabéns por essa trajetória. Acho que todos aqui devem saber, mas se não, é importante ter a consciência de que, o entendimento de que todo o acesso à B3 é definido em documentações e manuais, que são os chamados regulamentos e manuais de acesso, onde define exatamente quais são as instituições, os agentes financeiros que podem participar e executar as ordens diretamente nos ambientes, tanto de negociação da B3, quanto nos ambientes de pós-negociação, no ambiente de custódia, no ambiente da CSD, né, da central depositária, do ambiente de CCP, que é a contraparte central da clearing. Então, para cada uma dessas especificidades, existem nos nossos regulamentos e manuais de acesso as exatas definições de cada um desses participantes. E essas definições elas foram sendo atualizadas, incorporadas, conforme a evolução do mercado brasileiro, conforme a evolução dos agentes financeiros, do ecossistema que orbitam, vamos dizer assim, os ambientes da Bolsa. Então, você deve lembrar, Alfredo, junto comigo, eu também não vou revelar a minha idade, não é 27, mas estou quase lá, vários anos aí de mercado. As bolsas possuíam seus respectivos acessos, então talvez algumas pessoas aqui da nossa live vão se lembrar das corretoras, tanto em Bovespa, também corretoras regionais, que eram características, diferenciavam as corretoras entre corretoras, que eram as corretoras fulls, depois as corretoras regionais, que existiam um objetivo de capilarizar o mercado de capitais, isso no final da década de 90, para o Brasil, né, na geografia brasileira como um todo. A BMF tinha várias categorias de acesso, que eram as corretoras, e também existiam os scalpers, que tinham acesso direto aos ambientes de negociação. Existiam as corretoras de mercadorias, que eram corretoras especializadas em mercadorias do ambiente de bolsa BMF. Depois, com o passar do tempo, a gente foi adaptando essas regras de acesso aos ambientes de negociação. Com a fusão BMF-Bovespa, a gente procurou colocar todo esse conjunto de acessos, tanto em corretoras, que tenham acesso aos ambientes de negociação, aos chamados custodiantes, aos agentes de custódia, que são as instituições que prestam serviços de custódia, sobretudo das ações para os investidores, junto à CSD, a Central Depositária. Então, também nós definimos o custodiante, definimos o membro de compensação, que é a entidade que vai garantir as operações no ambiente de liquidação, no ambiente de contraparte central da B3. Então, tudo isso, de novo, está muito bem definido e explicitado nos nossos dois documentos importantes, que é o Regulamento de Acesso e o Manual de Acesso. Há uns 4, 5 anos atrás, percebendo uma nova necessidade do mercado
para adaptação das suas ofertas de serviços, nós identificamos que existia ali uma oportunidade para que algumas instituições se especializassem na infraestrutura tecnológica, no desenvolvimento de sistemas, na parte de integrações de ambientes, por exemplo, com o próprio Market Data da B3, que exige uma especificidade técnica muito investimento, pessoas que conhecem em detalhes mensagens, que a gente fala mensagens fix, para conseguir ler as mais de 200 milhões de ofertas que a gente está fazendo o dia em nossos ambientes. Então, tem toda uma especificidade, investimentos para serem feitos para suportar toda essa infraestrutura. E também tinham instituições lá, eu estou contando, né, todo esse filme passo a passo, mas existiam lá 4, 5 anos atrás instituições que não queriam efetivamente dedicar todo o seu tempo a essa atividade, queriam sim dedicar o seu tempo e o seu negócio ao efetivamente negócio e o nicho de especialização das instituições, que era na intermediação, na recomendação, em dar o melhor caminho para os investimentos, sobretudo para investidores, pessoas físicas, para os investidores assessorar, de um certo ponto de vista, os investidores para virem para o mercado de capitais e não necessariamente investir em tecnologia, investir em todo esse arcabouço da infraestrutura tecnológica para manutenção dos seus sistemas. E aí, lá atrás, há 5, como tenho dito, 5, 6 anos atrás, nós criamos esse modelo, que é o chamado PNP. O que quer dizer PNP? Né? Uma sopa de letrinhas, mas, de fato, a gente criou um modelo em que é o PNP, que é o primeiro exemplo que eu contei, então, é um participante de negociação pleno, que é a instituição que está plugada diretamente nos ambientes de negociação e pós-negociação da B3, é a instituição que faz todo o processamento das mensagens, das ofertas, do market data, da execução de ordens, da disponibilização do OMS, que é o central, é o gerenciador das mensagens de ordens, que podem estar tanto nos seus data centers, ou pode estar nos data centers da B3, ou em data center de terceiros, ou seja, são as instituições que estão plugadas com a infraestrutura dentro do ambiente da B3, e nós criamos um modelo que é o participante de negociação, que no meu exemplo é a segunda instituição, que pode se especializar na intermediação, no apoio aos investimentos para os seus investidores e se basear e se suportar na oferta de serviços de um PNP, de um participante de negociação pleno. Quais as instituições do mercado financeiro brasileiro que podem se habilitar tanto ao PNP quanto ao PN? Então, podem ser PNPs as corretoras e as DTVMs, as distribuidoras. Importante também ressaltar que no passado, a gente vai lembrar, existia uma diferença muito grande entre CTVM, entre corretora de títulos e valores mobiliários, e DTVMs, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, que, se eu não me engano, em 2006, o Banco Central faz uma regra, uma resolução que unifica essas duas instituições. Então, é importante, não há qualquer diferença entre uma CTVM ou uma DTVM. No passado, só as CTVMs acessavam os ambientes de bolsa, isso mudou. Hoje já tem várias DTVMs que acessam os ambientes direto da B3. Então, podem ser PNPs, as corretoras, CTVMs, corretoras de títulos e valores mobiliários, e as DTVMs, distribuidoras de títulos e valores mobiliários. Podem ser PNs, as corretoras, as distribuidoras e bancos também que possuem carteira, né, de distribuição, de intermediação, ou seja, carteira de investimentos dentro do grupo banco, né, do grupo bancário. Bom, aí nós colocamos esse modelo de pé lá 5, 6 anos atrás, e isso vem se evoluindo, né? Como eu disse, a gente vem acompanhando toda essa evolução, e esse modelo PNP-LPN, ele nasceu com uma certa característica que muitos, talvez aqui, que estejam nos acompanhando, talvez de mercados, assessores que já tenham também, assim como o Alfredo, participado dessa história de bolsa, vão se lembrar de um modelo que a gente chamava que era o por conta e ordem. Então, as instituições operavam, que era o chamado por conta e ordem, ou seja, elas mantinham dentro de suas infraestruturas investimento em tecnologia, elas investiam no seu home broker, investiam em atividades de cadastro, de compliance, de controles internos. Então, os PNs, de alguma forma, eles também são robustos. Alguns, inclusive, hoje ainda são muito robustos, muito maiores do que várias corretoras que a gente tem plugadas diretamente nos nossos ambientes, conglomerados financeiros e bancos muito grandes que usam dessa tecnologia para acessar a bolsa via uma corretora. Então, existem PNs que diversas graduações. Então, PN muito completo,
que é aquele que tem toda a infraestrutura dentro do parque tecnológico, dentro da sua própria instituição. E conforme o modelo foi evoluindo, nós na B3, Alfredo, Cassiani aqui também desenvolveu isso muito na Guide, foi acontecendo um modelo em que os próprios PNs perceberam, alguns deles, de que eles poderiam ficar mais enxutos, e a gente brinca que é um PN light, que ele foi por uma categoria de que ele foi, ao longo desses últimos anos, terceirizando atividades, não só de chegar à B3, não só de chegar ao ambiente de negociação, mas de toda a infraestrutura tecnológica e gerenciamento das ordens, um primeiro passo que aconteceu. Um segundo passo que aconteceu, bom, se eu tenho um investimento no home broker e o PNP também tem um investimento no home broker, por que não o PNP me oferecer um home broker white label, que é o chamado home broker, em que ele pode colocar a marca dele como corretora, os investidores acessarem os ambientes de bolsa através desse home broker, que é o white label, que de certa forma, majoritariamente ele está rodando dentro do PNP, do participante de negociação pleno. E assim os processos foram evoluindo, saindo do ambiente de negociação, para terceirização de um home broker, para terceirização de um processo de cadastro de investidores, de comitentes, e aí começa a entrar numa simbiose cada vez mais completa do ponto de vista de oferta de serviços do PNP para esse PN, para o participante de negociação, que começou também a receber serviços de cadastro, então toda a infraestrutura de cadastro, atualização das informações cadastrais, ou mesmo também da plataforma de sistemas para que os investidores possam se cadastrar, serem oferecidos pelo participante de negociação, e assim sucessivamente vários serviços, até a gente chegar numa graduação oposta ao participante de negociação, que eu chamo que é o full, né? O participante de negociação que, mesmo não acessando direto, mantém toda a sua infraestrutura, processos, atividades dentro dessa estrutura, ao modelo oposto, em que um participante de negociação light mantém toda essa oferta de serviços e a execução desses serviços com um parceiro, que é o chamado PNP. Então, é uma régua de graduação que tem que ser setada entre o PN, que contrata os serviços de um PNP. Então, como eu disse, para reforçar, participante de negociação tem que ser uma corretora de títulos valores imobiliários ou uma distribuidora, ou também um banco com carteira de investimentos, porque a gente precisava englobar, compreender todas as instituições que faziam oferta de intermediação financeira no mercado brasileiro. Foi uma discussão muito intensa com a própria Comissão de Valores Imobiliários e o Banco Central. Bom, aí pode vir a pergunta, como o Alfredo acho que já colocou ali, que é a questão de, mas e para ser corretora, né? O que a gente precisa fazer para ser uma corretora? Da mesma forma que a B3 tem suas regras de acesso, Banco Central também tem suas resoluções que definem as características para serem uma corretora ou uma distribuidora, e a CVM também tem regras para a atuação de corretoras, distribuidoras, agentes de custódia e outras custodiantes e outros agentes financeiros no mercado. Bom, uma pergunta que surgiu era, para ser corretora, quanto que precisa de PL mínimo, de patrimônio líquido mínimo, né? Nas regras do Banco Central e na resolução, se fala em 550 mil, mas é para uma categoria bastante, na verdade, com algumas restrições de atividades, e a partir de R$1,5 milhão de reais, o Banco Central já coloca que uma corretora e uma distribuidora já podem ter atividades de intermediação e uma série de outros produtos que podem ser ofertados para seus clientes. E aí outra pergunta do Alfredo, já colocando vários ganchos aqui, Alfredo, vem a pergunta, mas e a B3? Exige de um PN ao depósito de garantias? Tem que colocar garantias nos fundos de liquidação da B3, nas garantias mínimas não operacionais? De novo, reforçar que isso está tudo especificado dentro dos regulamentos manuais de acesso da B3 e não há exigência. Então, o PN ele não precisa depositar garantias, não há qualquer custo. Aí o Alfredo vai lembrar, poxa, Felipe, lá atrás tinha as licenças da Bolsa que se pagava um valor para se comprar um título patrimonial, ainda existe isso? Não existe isso também, não tem custo praticamente nenhum para virar um participante de negociação da B3. Então tem que seguir todo o processo. Não gasta nada, custo zero junto à Bolsa. Isso, tem um custo, óbvio, né, de montagem de uma instituição financeira, de uma CTVM, de uma DTVM, todo arcabouço legal para se constituir isso,
mas de acesso a B3 não tem nenhum depósito de garantia, são todas atribuições que são colocadas no PNP, no participante de negociação pleno. De novo, vai no acordo entre participante de negociação e participante de negociação pleno, o que deve ser realizado entre as partes. A B3 só acompanha e coloca essa definição junto à instituição que passa a se tornar um participante de negociação perante a B3. Acho que, do ponto de vista, acho que eu tentei que, de certa forma, anos que foram discutidos, Alfredo, acho que eu tentei consolidar aqui todas as informações e do que é uma atividade de PNP, de uma atividade de participante de negociação. Legal. Queria ouvir um pouquinho aí do Cassiani, se ele pode passar para a gente o que é o seu público-alvo, quer dizer, as pessoas que vão buscar aí a Guide para trabalhar nesse modelo PN. A gente sabe que existem algumas ex-corretoras que estão trabalhando com a Guide, algumas empresas já começando esse modelo PN, entender quais são as principais vantagens vis-à-vis aí ser agente autônomo ou ser uma corretora PN. Você podia ajudar a gente, Cassiani, nisso? Obrigado, Alfredo. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui conversando com vocês. Obrigado, Paiva, aí pela explicação. Acho que melhor do que ninguém para falar um pouquinho sobre esse modelo PN-PNP, né? Mas eu acho que, até me apresentar, né? Eu sou responsável pelo B2B dentro da Guide, tá? Então, já estou um pouco mais de 3 anos na corretora e desde o começo, né? Pelo menos desse meu começo na Guide, a gente já identificou que esse mercado é um mercado bastante amplo, né? Mercado brasileiro como um todo, com oportunidade para todo mundo. Então, acho que a gente tem um perfil muito grande no Brasil de população, de profissionais. Então, a gente sempre trabalhou dentro da Guide, dentro do B2B especificamente, com os agentes autônomos, né? É uma figura importante dentro do nosso ecossistema, mas a gente também trabalhou e vem trabalhando com as gestoras de recursos, né, os family offices e consultores, tá, que também é um modelo que a gente tem visto um crescimento. E desde 2016 a gente tem trabalhado com um empenho também grande na questão dos PMs, né, dos participantes de negociação. E aí, falando um pouquinho desse teu ponto, né, Alfredo, o que a gente vê e por que a gente vem trabalhando com esse modelo? Acho que junto com o AB3, a gente talvez tenha sido o primeiro a desenvolver esse modelo de fato de PN Lite, até com uma grande instituição bastante conhecida que estava saindo do Brasil, vendendo a carteira de varejo, mas ele tinha um nicho ainda de private para atuar, e aí a gente começou a desenvolver esse modelo de PN Lite, tá? Então, acho que é importante só comentar que, como eu disse, o Brasil ele é muito plural, né? Então, eu acho que tem uma oportunidade ainda muito grande para a figura do agente autônomo se desenvolver. Vai ter um crescimento, sim, das gestoras, assim como do próprio agente autônomo, e vai ter também o crescimento da figura dos PMs, tá? Então, acho que esse é um mercado que tem oportunidade para todo mundo. Você vai ter as pessoas e aqueles profissionais que vão preferir continuar como agentes autônomos, né? Até pela leveza, pelo modelo que se tem por trás. Você tem as pessoas que querem ir para um modelo mais de recomendação, de gestão discricionária, e tem aqueles escritórios que já têm um certo tamanho, que vão querer, de fato, se tornar um agente, um PN, perdão, por algumas vantagens. E aqui eu queria listar algumas delas, né? Eu acho que isso que a gente vê nas discussões com os participantes que são plugados à Guide, hoje a gente tem algumas grandes instituições operando com a gente, tá? Então, acho que o primeiro ponto, você tem uma flexibilização, no caso da figura aqui do agente autônomo, dado que boa parte das pessoas que imagino que estão participando são agentes autônomos, a gente acaba tendo uma certa flexibilização no modelo de negócio, dado que vocês passam a ser, de fato, uma corretora, né? Então, isso eu posso dizer desde a questão de seleção de produtos. Então, hoje na nossa relação com esses nossos PNs, parceiros PNs, eles têm a possibilidade de selecionar os produtos que querem distribuir. Então, eventualmente,
é uma instituição que pode até ter uma asset junto dentro do grupo, então eu não quero distribuir fundos multimercado, que é a classe que essa minha asset faz a gestão. Um exemplo aqui, eu não quero fundos de crédito privado, porque eu tenho isso dentro de uma outra estrutura minha do próprio grupo, né? Então, existe essa flexibilização, tanto para se excluir produtos, como eventualmente até incluir produtos que não estão distribuídos na base inteira da Guide, né? A gente tem esse modelo de seleção de produtos, tá? Acho que um outro ponto importante que se tem aqui é a questão de política comercial, né? O PN, o participante de negociação, a corretora, a DTVM, ou o banco comercial, né, com carteira de investimento, como o Paiva disse, tem a possibilidade de definir qual é a sua política de corretagem, tá? Ou qualquer outra política comercial que eventualmente venha a ter. Tá? Então, acho que esse também é um outro ponto importante. Essa DTVM, essa CTVM, ela pode ter uma área de research, um time de análise. Esse time de análise gerar suas recomendações de ações. Então, é muito parecido com que a corretora, né, como o Paiva mesmo disse, a parte comercial. A gente deixa que o nosso parceiro, PN, tenha uma liberdade para focar naquilo que é o core do negócio, que é a geração de negócio, que é a captação de cliente, que é eventualmente ter uma área de research, recomendações, e assim por diante, tá? Ao mesmo tempo, nós como PNP, a Guide como PNP, acaba sendo responsável por toda a parte de back-office, por toda a parte de cadastro, por toda a parte de tecnologia. Então, deixa a figura do PN bastante livre para a geração de negócio, né? A gente passa a ser responsável por isso. Então, o desenvolvimento da plataforma no conceito de white label permite isso ainda de uma forma mais acelerada, né, de se imaginar que toda a identidade visual do parceiro, né, a relação que esse parceiro PN tem com os clientes é na identidade visual dele. O que vai acontecer é que ali embaixo você tem um Powered by Guide, né, em termos de plataforma. Então, toda a experiência para o cliente é uma experiência na tua marca, né, no teu logo, na tua cor, na tua experiência, até no formato de se conversar com esse cliente. Você pode ter uma corretora com perfil, uma PN, né, que tem um perfil mais private, então você vai ter uma comunicação com ele de e-mails de uma forma mais formal. Eventualmente você pode ir para um modelo mais varejo, mais jovem, então você quer ter uma linguagem mais informal. Isso tudo pode ser desenhado dentro desse modelo de PN. Então, acho que você tem um resumo aqui, né, Alfredo? Você tem uma liberdade e um foco muito grande na geração do negócio, tá? E a corretora, no caso a Guide, como a PNP, ela acaba se responsabilizando por boa parte dessas responsabilidades que não são de negócio, que é tecnologia, custódia, cadastro. O que o PN tem ali de obrigação é PLD, né? É conjunto, a prevenção à lavagem de dinheiro, suitability, esse tipo de coisa que não dá para a gente fugir disso, tá? Mas eu acho que você transforma aqui, imaginando a figura do agente autônomo, você transforma ele numa corretora com os benefícios de recomendação, de novo que eu disse, produtos, mas sem ter que carregar todo o peso do back-office e do operacional, tá? Acho que estão chegando algumas perguntas, né, Alfredo? Eu não sei se você quer ler, como é que você prefere colocar aqui? Vamos lá, tem uma pergunta aqui do Luiz Almeida Prado, meu amigo Luiz Almeida Prado, lá de Salvador. Uma gestora, ela tem acesso como PN? Quer dizer, pelo que eu entendi, a pergunta acho que poderia até ser mais ampla. Quais os tipos de licença necessárias, né? Existe alguma licença específica? Então, como eu disse, é o Luiz, né, lá de Salvador. Um abraço aí, Luiz. As regras de acesso da B3 definem que um PN
podem ser CTVMs, então corretora de títulos e valores imobiliários, ou uma distribuidora de títulos e valores imobiliários, ou um banco com carteira de investimento. Então, gestora não entra na categoria PN. Ela entra se muitas gestoras já têm braços de distribuição, que é uma DTVM. Né? Então, se ela tiver uma DTVM, ela pode ser um PN, um participante de negociação na B3. Talvez eu tenha aqui, Alfredo, desculpa, como eu comentei de gestora, talvez eu tenha, não me coloquei muito bem, mas acho que é isso que o Paiva falou, né? Existem várias DTVMs, por exemplo, que já tem o braço de gestora, mas não é a gestora que é a relação com o PNP. Uma pergunta aí do Sandoval, Alexandre Sandoval. Uma PN precisa de uma PNP para atuar? Ela pode ir direto na bolsa ou ela vai precisar de uma PNP para atuar? Sim, Sandoval, sempre tem que ter um PNP. Então, um PN é um participante de negociação que não acessa diretamente os ambientes de negociação e quem provê esse acesso para o PN é um participante de negociação plena. O Ricardo Schwartzman fez um comentário aqui que eu acho que vale a pena o Cassiane ou o Felipe explanar sobre ele. Isso vai pulverizar aí o mercado de distribuição. Esse modelo vai acabar aí pulverizando o mercado de distribuição. Imagino que vários agentes autônomos já têm tamanho, já têm musculatura para ser uma PN. Né? Isso ajuda a aumentar a competição. O que vocês acham? É por aí? Quer falar, Felipe? Quer que eu comece? Fica à vontade, Cassiano, por favor, depois eu comento. Tá bom. Eu acho que como eu comecei aqui colocando, né, Alfredo e Ricardo, o mercado brasileiro ainda tem uma oportunidade gigantesca de crescimento. Pelo menos essa é a nossa visão, é o que me parece, o que a gente vê de crescimento de plataforma independente, gestoras independentes, assim por diante, o próprio crescimento da quantidade de clientes, pessoa física na B3, né? No auge da crise, você vê esse crescimento. Então, acho que existe sim, esse é um modelo que vai permitir que você tenha uma ampliação da distribuição, né? De novo, eu acho que existem perfis, e é por isso que dentro da corretora da Guide, especificamente, a gente já vem trabalhando há um bom tempo com essas três figuras dentro do B2B, que é a figura do agente autônomo, é a figura da gestora e a figura do PM, né? Acho que tem oportunidade para tudo, você tem perfis de clientes diferentes e perfis de profissionais também diferentes. Então, acho que em todas essas linhas existe uma oportunidade de crescimento bastante grande e, obviamente, o PN crescendo, você traz uma expansão dessa forma até mais estruturada, né? Complementando sobre o seu comentário, Cassiane, ao Ricardo, a B3 sempre esteve atenta também, CVM, Banco Central, dos melhores formatos, né, para adaptação de modelos empreendedores dentro do país, para ajudar, como você comentou, exatamente isso, a distribuição, a levar os produtos financeiros, instrumentos financeiros para todo o brasileiro, né, para todos os investidores. Então, esse modelo, de alguma forma, e a adaptação dele contínua, né, não necessariamente criar um PNP, PN, mas os acordos, como o Cassiane comentou, e os diferentes modelos para cada nicho de atuação, ou para cada empreendedorismo que queira ser realizado, tanto do ponto de vista de uma corretora, de uma DTVM, de um escritório de autônomo, depois de um comentário de um gestor, acho que o nosso papel como infraestrutura é dar esse leque de possibilidades, de formas e estruturas diferenciadas para que esse tipo de atuação aconteça dentro do mercado financeiro. Né? Então, o PNP-PN veio, como eu comentei lá atrás, responder esse tipo de demanda, de como que cada um pode se encaixar nessa oferta de serviços dentro do seu modelo empreendedor. Mas, de novo, vai muito dentro do acordo com o seu parceiro, com o PNP, ou mesmo da característica do que quer ser criado, do bate-papo entre os sócios, um empreendedorismo, né? Exatamente um empreendedorismo acontecendo dentro do mercado, cada um tem que avaliar o seu nicho, as oportunidades de mercado, atuar e conseguir as diferentes formas para conseguir oferecer essa oferta de serviços. Legal, muito obrigado. O Alexandre Sandoval mandou uma pergunta aqui que, assim, quando uma PN pede para o cliente abrir um cadastro, esse cadastro é em nome da PN ou da PNP? Quer dizer, o cliente
fica no nome da PN ou no nome da PNP, né? De quem é o cliente? Outra pergunta que eu acho que dá para emendar as duas juntas, numa eventual, a questão do José, numa eventual distrato, quer dizer, o PN ele consegue migrar a sua base automaticamente para uma outra PNP, ou ele vai precisar abrir os cadastros de novo numa outra PNP? Tá, talvez, quais são os diferentes modelos? Então, quando se tem uma CTVM, uma distribuidora de títulos de valores imobiliários, toda a atividade de intermediação pode ser executada dentro dessa instituição. Então, toda a relação com o cliente, todas as informações, cadastro, suitability, know your customer, todas essas responsabilidades tem o bônus, mas também tem o ônus. A responsabilidade em ter processos, procedimentos para atuar dentro desse chapéu chamado CTVM e DTVM. Como eu disse, os modelos eles podem se tornando híbridos a ponto dele ficar cada vez mais leve. Então, se aquela instituição, como eu disse, o empreendedor, quer ter os seus clientes dentro dessa base da CTVM, ele pode operar isso e não precisa abrir os clientes para o seu parceiro PNP. Só que isso traz uma carga de processo e responsabilidade muito grande. Investimentos em tecnologia, investimento tecnológico, processos, áreas, pessoas que vão cuidar de cadastro, pessoas que vão cuidar de controles internos, pessoas que vão cuidar da liquidação, da transferência, de liquidação, de recebimento e pagamento financeiro. Então, esse é um determinado modelo em que impõe um certo investimento. Mas caso essa corretora, o DTVM, não queira ter todos esses recursos à sua disposição, ela pode contratar isso de um PNP e fechar um acordo entre essa instituição de que o cliente que é prospectado e criado por essa entidade, pela corretora DTVM, podem ficar abertos, então eles podem ser conhecidos pelo PNP, que vai manter um range, uma faixa de clientes blindada ali nesse acordo entre o PNP e o PN, para que toda a execução aconteça dentro do PNP. Então, de novo, existe uma graduação muito, muito grande entre fazer e manter tudo blindado dentro dessa corretora de TVM, ou começar ao longo do tempo, ou contratar esses serviços sendo executados de um PNP. De novo, vai muito no modelo desejado e no acordo feito entre o PNP e o PN. E aí, eu queria só pegar um gancho, Paz e Alfredo, aqui, um segundo, para complementar esse ponto, até contar um pouquinho do que é a nossa experiência na Guide, né? Isso, obviamente, acho que é uma pergunta que sempre vem nessas conversas, que é a questão do cadastro, o fato do cadastro no modelo de um PN Lite, né? Onde a PN, a corretora, a distribuidora, ela não precisa carregar todo esse ônus da área de cadastro e assim por diante. A gente, obviamente, o cadastro acaba sendo feito na Guide, efetivamente, né? Muitos desses parceiros têm também o seu próprio controle de cadastro, de informações dos clientes, etc. Mas é importante colocar aqui que todos esses contratos que a gente tem com grandes instituições, até pelo porte das instituições que a gente tem hoje, já deixa clara essa questão de não abordagem do cliente, né? O cliente está cadastrado, a gente está aqui prestando um serviço de back-office, um serviço de tecnologia, tá? Então, a gente não atua, não faz nenhum tipo de abordagem comercial, de marketing, assim por diante, em cima desses profissionais, inclusive botando cláusula ali de restrição para que isso aconteça, inclusive se tiver o fim o rompimento dessa parceria. Vamos lá. Tem uma pergunta bem interessante aqui do Valdir Kiel. Na verdade, são duas perguntas, vou fazer as duas juntas. Qual o limite de atuação do agente autônomo dentro de uma PN? Né? Já existem várias corretoras PNs. Nelas, as normas atuais dos agentes autônomos os agentes autônomos só podem atender clientes fora do ambiente da corretora. Essas normas valem também? Quer dizer, a corretora PN pode ter agentes autônomos? E se pode ter esses agentes autônomos, quais são as regras de atuação dos agentes autônomos? Eles podem atuar dentro da PN ou precisa ter uma estrutura fora também? Como é que funciona um agente autônomo dentro da PN? São várias perguntas aí, né, Alfredo? Deixa eu ver se eu consigo ajudar o Valdir aí. Então, o primeiro delas, por ser uma corretora e uma DTVM, independente se é PNP ou PN dentro das regras da B3,
o acordo com os escritórios de agentes autônomos é similar ao que a regra dita sobre a atuação do escritório de autônomos, né? Então, não tem nenhuma particularidade no atendimento de autônomos entre que são vinculados a um PN ou autônomos que são vinculados a um PNP. É uma relação da norma que dita as regras de atuação de um escritório de autônomo, independente se é um PNP ou é um PN. Né? Acho que foi uma primeira pergunta aí do Valdir. A segunda, que eu acho que você me falou, Alfredo, acho que é se ele pode atuar dentro do escritório, é isso? Talvez ele esteja... O agente autônomo pode atuar dentro do escritório, porque os agentes autônomos, pela regulamentação da Bolsa, não podem mais atuar dentro do escritório. Tá, pelo menos para ter o selo, né? Tá bom, entendi. Então ele deve estar falando, remetendo à questão dos selos do Programa de Qualificação Operacional, que foi uma medida que a B3, ainda a BMF Bovespa adotou há muitos anos atrás, especificamente como para obtenção dos selos do PQO, instituições que atuam com essa figura, né, sobretudo para investidor institucional, não estamos falando de investidor de varejo, não tem a concessão dos selos, que os selos hoje também podem ser atribuídos tanto aos PNPs quanto aos PNs. Então, a instituição que quiser ter autônomos atuando com investidores institucional, não é vedado, só que essa instituição não terá a concessão do selo do Programa de Qualificação Operacional. Então, até já fica uma outra pergunta. Atualmente, a agente autônomo não pode atender cliente institucional, quer dizer, pessoa jurídica financeira, né? O modelo PN, obviamente, pode atender esse cliente, né? Pode atender, de novo, tentar ficar claro, é uma questão do Programa de Qualificação Operacional, né? Concessão ou não do selo. Atender ou não é uma prerrogativa da corretora, da distribuidora e de seus escritórios. O que a B3 fez lá atrás era a concessão ou não dos selos do programa. Você quer completar alguma coisa aí, Cassiane? Não, acho que é isso. Acho que só um ponto aqui, né? Não sei se ficou claro, é que se um agente autônomo se tornar uma PN, essa PN sim pode atender institucional, certo, Paiva? Exatamente. Muitos PNs, já tem vários PNs, já. Nosso site tem lá o cadastro das instituições que são PNPs, dos PNs. Né? Então, vocês vão perceber que tem instituições lá que a gente caracteriza como PN, como eu disse, são bancos, né, que atuam com todos os nichos de investidores, com toda a característica, seja pessoa física, seja institucional. Então, de novo, tem, como você falou mesmo, Cassiano, tem vários modelos aí de acordo com o core e o business da entidade. Obrigado. Tem uma pergunta aqui da IP Investimentos. Essa pergunta... acredito que vocês devem saber responder, mas meu amigo Luiz Almeida Prata, que está escutando aqui, também deve ajudar aqui. Depois ele posso ligar vocês da IP com ele. Quanto tempo leva o processo de abrir uma DTVM no Bacen? Isso tem uma regra do Banco Central. Depois, Alfredo, eu vou até consolidar essas informações, te passar, você encaminha para toda a turma aí. Tem resoluções do Banco Central que ditam exatamente qual que é esse período. O Banco Central, e nas conversas e na experiência que a gente tem ao longo de vários anos aí, habilitando a instituições financeiras com corretoras e distribuidoras, é um processo que não é simples, né? Não posso frustrar aqui, é um processo que leva em torno até um ano, né, de todo o processo de tiragem de CNPJ, de processo de verificação com o Banco Central. O Banco Central exige um plano, né, do que os empreendedores querem fazer com essa corretora de títulos ou uma distribuidora, para que siga todo o rito interno do Banco Central para concessão e autorização para virar uma corretora de títulos e distribuidoras. Todos esses passos a passo estão bem descritos em algumas resoluções do Banco Central e também da CVM. Depois a gente pode passar para você, e Alfredo, e você encaminha para os seus ouvintes aqui da live. E também, legal, desde já, Alfredo, assim, sempre colocar a B3 sempre à disposição para os contatos, para tirar dúvidas, para sentar com a gente, para entender um pouco mais dos diferentes modelos, custos. A gente costuma fazer bastante isso lá na B3, é sempre de portas abertas aí todos que estão nos assistindo. Uma pergunta aqui do Fábio Lemos. Uma PN pode operar através de várias corretoras ou precisa ter só uma? É importante, assim, pode operar por vários PNPs, não é exclusivo um único PNP, mas, de novo, vai no acordo que foi feito do ponto de vista de infraestrutura.
Quanto mais oferta e infraestrutura você tem de um PNP, né, um sistema, um home broker, um processo de cadastro, um processo de liquidação, gerenciamento de ordens, de gravação de ordens, ou quanto mais você tem essa oferta do PNP, maior essa relação com o PNP, mas não é necessariamente exclusivo, você pode operar com mais de um PNP. Legal. Eu acho que aqui, só, Alfredo, desculpa, só complementar essa questão, eu tinha visto a pergunta aqui, acho que esse é um ponto interessante, né? Que o fato de, por exemplo, no nosso caso aqui, né, falando especificamente da Guide, a gente tem uma série de desenvolvimentos, inclusive de white label, da questão visual, né, para que a experiência daquele cliente fique o mais próximo da figura do PN. Então, eu confesso que dos nossos casos, todos acabaram, por uma decisão própria, operando com a gente. Até porque eu não sei o quão fácil é você ter várias corretoras operando ao mesmo tempo. Depois você, como uma PN, vai ter uma série de responsabilidades perante o cliente e tal. Então, acho que você tem aí, é muito mais uma questão comercial, né? Até de como que você vai conseguir lidar com clientes em várias corretoras diferentes, com posições de corretoras diferentes. Acho que não é tão simples assim, apesar de não ser uma questão regulatória, né? Legal, muito obrigado, Cassiano. O Guto Sampaio fez uma pergunta aqui interessante. O risco da liquidação financeira é com a B3 ou é com a PNP ou é com a PN? Onde está o risco da liquidação financeira dessa operação? É o chamado, aí acho que foi o Guto, né, que você mencionou, Fredo, é a cadeia de responsabilidades, Sampaio, cadeia de responsabilidades da B3. Então, a B3, eu vou até incrementar mais um conceito aqui. Então, a B3, ela tem uma primeira cadeia de responsabilidade, que são chamados membros de compensação perante a clearing, que muitos deles são os próprios PNPs, ou PNPs que contratam isso de outras instituições, sobretudo bancos, para oferecer esse serviço de membros de compensação. Próximo responsável dessa cadeia de liquidação é o PNP. Então, é o PNP que é responsável perante as suas obrigações junto ao membro de compensação, junto à B3. E, na sequência, vem o participante de negociação, que ele é responsável pelas liquidações perante o seu PNP, PNP com o membro de compensação com a B3. Né? E, de novo, vai nos diferentes modelos entre o PN e o PNP. Se os clientes estão praticamente abertos, como o Cassiano exemplificou um determinado modelo, toda a liquidação, de fato, ele está ocorrendo já no PNP. Então, é o PNP que vai se responsabilizar perante as liquidações junto ao seu membro de compensação, que, de novo, muitas vezes é o próprio PNP junto à B3. Legal. Robson Campos mandou uma pergunta aqui. Boa noite. O escritório de AI pode iniciar o processo para a abertura de uma PN e após esse processo finalizado, obrigatoriamente tem que operar embaixo do modelo PN ou ainda pode seguir como agente autônomo? Estou processando aqui a pergunta do Robson. Deixa eu ver se eu entendi. Então, ele tomou uma decisão para virar um participante de negociação. De fato, o participante de negociação é uma derivada. Ele tem que primeiro virar uma corretora e uma distribuidora de valores junto ao Banco Central. Então, primeiro tem que decidir tomar esse passo. Você está respondendo do Rui já. O AI tem que se tornar uma DTVM para depois tornar uma PN, é o que você está dizendo, né? Isso, é isso aí. Então, primeiro é Banco Central, primeiro CVM, primeiro os órgãos reguladores, depois B3. Então, ele vem com uma corretora e com uma distribuidora. Óbvio que a gente acompanha todo esse processo, ajuda durante o processo para abertura de uma corretora, tira todas as dúvidas, mas primeiro Banco Central, depois B3. Né? Feito esse processo, ele se tornou uma corretora de títulos e valores mobiliários. O escritório, que talvez o Robson esteja falando, ele pode continuar vinculado a essa corretora de títulos e valores mobiliários. Então, eu entendo que não existe um prejuízo de virar corretora e não ser mais um escritório. Né? Ele pode virar uma corretora e manter uma relação com o escritório de agente autônomo. Beleza, vou fazer duas perguntas juntas aqui, uma do Ricardo Schwartzman e outra do Vitor Palazzo. Primeiro, precisa de alguma certificação, né? Aí depois, além do capital inicial solicitado pelo
pelo BC e das requisições jurídicas e burocráticas. Quais são as necessidades para o escritório de AI virar PN em termos de equipe, sistemas, certificações? Quer dizer, vai ter que precisar ter um diretor de risco, tem que ter um diretor de compliance? Qual a estrutura mínima necessária para esse escritório virar uma PN? E quais são as certificações necessárias para isso? Então, estou fazendo a pergunta do Vitor e do Ricardo. Tá bom. Bom, Ricardo e Vitor, vamos lá. São várias questões. Primeiro, você tem que se tornar de novo, né? Tem que olhar para as regras de CTVM e olhar para as regras de DTVM. Lá estão estipuladas as obrigações e os responsáveis. Como o Alfredo falou, dependendo da sua atividade, você vai ter que ter diretores, que podem ser os próprios empreendedores ou contratados dentro dessa estrutura, porque ela está virando uma empresa, né? Para ter essas atividades de execução. Mas quantas pessoas eu tenho que ter dentro dessa estrutura para rodar essa estrutura, essa engrenagem? De novo, vai muito no acordo ou na forma como que vocês, aí Ricardo e Vitor, estejam pensando em como fazer isso. Várias dessas execuções podem ser providas, de novo, por um PNP, que você vai sentar, teoricamente, você não precisa de uma área de cadastro, porque esse PNP está provendo essa atividade para você. Né? Você não precisa de pessoas especializadas em tecnologia, porque o PNP está oferecendo isso para você. Então, tem que sentar, não tem uma fórmula mágica, tem que começar a detalhar exatamente o que vai ser necessário ser feito e ir atrás das respostas, nas regras do Banco Central, na CVM, e a B3, de novo, está à disposição para ajudar, ou mesmo um PNP. Então, ao sentar com o PNP, né, o Cassiano colocou alguns exemplos aí, você já pode começar a desenhar, eventualmente, como que vai ser essa estrutura, custos, forma de remuneração, como que fica a relação clientes-PNP, isso tudo é acertado entre as duas instituições e o PNP ajuda essa jornada também. Esse é um bom ponto, né, Paiva? Acho que todos os nossos parceiros que a gente tem hoje, PN, nenhum deles é igual ao outro, cada um tem uma característica diferente, cada um tem um público e um perfil de cliente diferente, e na montagem dessa parceria, né, no desenho dessa parceria, a gente discutiu várias questões, desde o cadastro até a distribuição de produtos e assim por diante, tecnologia, o que está por trás, então, suitability, se vai replicar o suitability ou não, então, desde as partes regulatórias até comerciais, eu diria que praticamente todas a gente discutiu uma a uma delas, obviamente, seguindo as questões regulatórias, né, e de BFM, B3, mas diria que praticamente tudo a gente construiu nessas parcerias que a gente tem uma a uma. Legal. Temos duas perguntas aqui que tem um pouco de correlação aqui. O Alexandre Souza e o Gustavo Riboli. Bom, o Alexandre falou, qual é o custo de uma estrutura PNP? É PN, na verdade, quis dizer. E a partir de qual tamanho de custódia faz sentido? E o Gustavo perguntou, a partir de qual PL compensa para um AI virar uma PN, né? Então, qual é o número mágico aí, Cassiano, que você vê aí, ou se existe ou se não existe o número mágico? Imagino que alguém com muito dinheiro pode começar com 0, né? Mas qual é o número que mais ou menos se paga de custódia que um agente autônomo tem que ter? Muito bom. Eu acho que o Paiva colocou muito, né, pegando o gancho, essas questões depende do modelo que você vai seguir, né? Aquele modelo fechado do PN por conta e ordem, o fato de você assumir todas as responsabilidades de custódia, liquidação, cadastro, etc., obviamente que isso vai te trazer uma série de outros custos maiores. No modelo PN Lite, com praticamente toda essa parte de back-office ela está sendo feita pela corretora, né? Isso diminui drasticamente a questão de custo, de custo. Agora, dizer que tem um PL mínimo, né, um AUC mínimo, acho que é essa a pergunta ali do Gustavo, depende também muito do teu modelo de negócio, é o que a gente fala com os próprios agentes autônomos, né? Essa é uma pergunta que sempre chega. Qual que é o que eu preciso ter de custódia para fazer, para me sustentar, para fazer valer a pena fazer eventualmente uma virada de chave de uma profissão para ser autônomo. E eu acho que aqui, no caso do PN, é muito parecido. Depende do perfil de negócio que você vai atuar, né? Se você vai atuar num modelo muito focado em bolsa, onde bolsa naturalmente você costuma ter um ROA mais alto, você precisa ter um AUC, né, menor.
você tem um modelo de alocação bastante conservador, você precisa ter um AUC maior, né? Um PL dos clientes maior. Então, acho que não existe um número mágico que fala é 100 milhões, é 500 milhões, é 1 bi para fazer sentido. Tá? Acho que depende muito, de novo, do modelo, da estrutura que você vai usar, o quanto você vai usar da estrutura do PNP e o teu modelo de negócio em si. E aí, junto na relação PN-PNP, é chegar numa discussão e falar, pô, faz sentido eu me tornar um PN, né? Não sei se o Paga quer complementar alguma coisa. Só para pôr um exemplo prático, tá? Alguém que vai buscar um modelo PN Light, quer dizer, o mais leve possível, com o mínimo de responsabilidade possível, tá? E que tem um foco em bolsa, tá? Esse cara, sei lá, com 500 milhões de PL, já roda, já é legal, ou você acha que precisa de mais? Não, acredito que sim, acredito que já dá para rodar nesse patamar e já faz sentido, né? Dado o modelo PN Light, de novo, o corretor assumindo praticamente todas essas questões, já começa a poder fazer sentido, sem considerar, obviamente, o tempo de estruturação, eventualmente, se vai comprar uma DTVM ou se vai montar do zero. Estou excluindo isso aqui da conta, né? Eu estou mais pensando no dia a dia mesmo da operação. Bom, tem uma pergunta aqui da Alexandra Sandoval, um questionamento. Mas o AI que abriu uma DTVM, ele vai ser sócio do escritório, ele continua como sócio do escritório de AI. É permitido que um AI seja sócio de uma DTVM? Né? Como é que vai ter um gap aí temporal aí que o cara vai poder estar com o pé em cada canoa ou não? Sei, Cassiano, você tem essa resposta na ponta do lápis aí, na ponta da língua. Eu diria que não, Alfredo, mas vamos confirmar que não tem problema, tá? Que não tem problema. Que não há alguma regra que vede ser sócio na DTVM e também ser sócio no escritório de autônomo. Deixa essa pergunta pendente para a gente dar uma olhada aqui nos nossos regulamentos tal, e também legislações aí da CVM para voltar com você e voltar para... De quem que era mesmo? Para... Acho que é para o Alexandre o Sandoval, Então, fico te devendo essa, Sandoval. Não sei, Cassiano, se tem essa de... aí, mas... Eu não sei exatamente da DTVM, tá? Para dar com 100% certeza. Eu sei que existe a restrição na questão da gestora, né? Do AI com uma gestora. Então, isso não pode. Então, se a gente levar no mesmo modelo, eu tenho dúvida se pode, mas... A gente teve uma conversa outro dia com os advogados e me parece que existe a restrição de atuação do AI na gestora e como agente autônomo. Mas o agente autônomo pode sim ser sócio da gestora, desde que ele não atue nessa gestora. Perfeito. Aí com a gestora, né? Agora, com a distribuidora, que acho que foi a pergunta do Alexandre, sim. Eu acho que não tem restrição, mas vamos, sob condição da gente confirmar isso, a gente volta com você, Alexandre. Pegamos seu contato aí com o Alfredo e a gente volta com você. Legal. Bom, Alexandre, Renan, imagino que o custo da operação seja relativamente alto. A partir de qual PL? Isso já respondemos. Membros da PN tem que ser CLT, quer dizer, todo mundo que trabalha na PN tem que ser CLT ou alguma exigência específica? Desculpa, Alfredo, se você puder repetir aqui para mim. Claro. Membros da PN, né, quer dizer, o pessoal que trabalha na PN tem que ser CLT, porque nós, como agentes autônomos, todo mundo que trabalha aqui no agente autônomo é agente autônomo, é sócio, né? Então não é CLT. Então a pergunta do Alexandre Sandoval é se o pessoal que trabalha na PN tem que ser CLT. Imagino que sim. Eu não sei como é que... Vínculo empregatício, aí é questão de contrato empregatício com as pessoas que vão trabalhar na corretora e na distribuidora. Né? Aí é muito mais uma questão trabalhista do que outra regra relacionada a essa atividade. Mas o Alexandre está mandando perguntas difíceis aí, está me deixando aqui na sinuca de bico. Já vou ficar com mais essa aqui
para voltar com ele aqui. Vou pegar uma para o Cassiane, então, aqui, ó. Caio Camargo, a área de análise de crédito da PNP pode barrar uma distribuição de uma determinada operação de crédito da PN ou qualquer tipo de operação? Quer dizer, a PN pode trazer uma operação, a área de análise de crédito da PNP pode barrar essa operação ou não? Acho que esse é um ponto que também precisa ser definido dentro do acordo, tá? Se a PNP vai ter essa opção de restrição de um produto ou não, né? Acho que isso é uma questão comercial de se definir no momento da parceria. Tá? Como eu disse, a gente tem parceiros que definem ter produtos, excluir produtos da nossa base, e tudo isso a gente definiu no começo, como é que ia funcionar essa relação de inclusão ou exclusão de produtos. Uma pergunta aqui, mais uma para você, Cassiane. Vamos fazer a penúltima pergunta aqui. Já deu 1 hora de live aqui. Os especialistas do YouTube me disseram que 1 hora é o ideal. Aliás, pessoal, bate no joinha aí. Ninguém bateu. Só tem 10 no joinha aí. Todo mundo batendo no joinha aí, por favor. Vamos lá. Alexandre Sandoval. Estou me sentindo uma youtuber. Alexandre Sandoval. Quais os tipos de receita que uma PN recebe? Por exemplo, aí não recebe float, aí não recebe alguns incentivos da bolsa, aí não recebe vários tipos de receita que gera, né? Aí não participa da receita do financiamento de termo. Então, quais as receitas, Cassiane, que o AI que deixa de ser AI e vira PN, quais as receitas ele passa a ver que ele não via antes? Se você puder dar alguns exemplos. De novo, eu acho que aqui é tudo uma questão comercial, tá, Fredo? Desde essa questão do floating até spread de renda fixa, corretagem, fundos, né, rebate de fundos e assim por diante. Acho que tudo é uma questão comercial, tá? Não tem uma obrigatoriedade de se distribuir uma receita X ou Y, como também nada impede de ser feito. É uma questão comercial, tá? Que esse que é muito parecido com a própria figura do agente autônomo, né? É uma decisão comercial, obviamente tirando alguns pontos ali, mas no geral é uma relação comercial, uma definição da corretora, né? Então é comercial, uma discussão comercial. Beleza. Fazer aqui então a última pergunta antes da gente agradecer a participação de todo mundo. Se por acaso alguma das perguntas não foi respondida, gente, pode me chamar aí pelo WhatsApp, pode mandar um e-mail para o alfredo@aislivres.com, que eu tenho certeza que o Cassiane, o Felipe vão nos ajudar nessas respostas, né, que ficaram aí pendentes, tá bom? Matheus Soares, qual a grande vantagem de um escritório de AI com 5 bi de net, decidir virar uma PN ao invés de virar uma gestora? Questão estratégica, né? Mas eu acho que eles poderiam... Acho que é o que eu falei no começo, né? É modelo de negócio. Uma gestora, na verdade, ela está buscando um modelo de gestão discricionária para o cliente. Um PN, na verdade, ou um agente autônomo, você está atendendo o cliente, ele vai precisar da execução da ordem. Acho que são modelos complementares e diferentes. Talvez a resposta seja, não é o PNP, o PN é a solução para tudo, ele não se ajusta ao modelo das pessoas. As pessoas pensam o seu modelo, o seu negócio, como que elas querem atuar e se encaixam nas diferentes formas que a infraestrutura CVM, Bacen e B3 colocaram à disposição. E a gente tem que ajudar esses legos a se encaixarem de acordo com a necessidade, como eu disse, de empreender das pessoas em relação à distribuição, intermediação, etc. Bom, chegamos aí a 1 hora e 5 minutos de live. Queria agradecer muito aí a presença do Felipe Paiva, da B3, do Alexandre Cassiane, da Guide, né, em nome do AIS Livres. É uma alegria imensa. Aí tivemos alguns momentos aí, mais de 200 pessoas participando da nossa live. Espero que o pessoal aí bata bastante no joinha, compartilhe a live para que a gente tenha bastante acesso. Já quer ganhar 1 milhão de acessos, já está se achando no youtuber aí, ó. Como assim? Gabriela Pugliese que me aguarde.
Daqui a pouco eu ponho um gatinho passando aqui, que diz que gatinho, quando passa na live, dá mais view, né? Enfim, agradecer bastante a participação de todo mundo. O Ais Livres é realmente bem livre, é bem plural, a gente não quer puxar a sardinha para nenhum dos lados, mas a gente agradece muito a B3, agradece muito a Guide. Teremos outras lives sobre outros temas, né? Contamos sempre com a participação da Guide, com a participação da B3. Queria saber aí, se pedir para o Felipe e para o Cassiane dar um tchau aí para todo mundo, aí mandar um recado. Legal. Se o Cassiane me permitir, posso começar aqui. Agradecer, Alfredo, pela iniciativa. De novo, deixar a B3 à inteira disposição de todos vocês que estão nos assistindo, colegas, intermediários. Esse é o nosso papel, o papel de prover infraestrutura para o mercado brasileiro, entender as demandas, ajudar nas jornadas, a esclarecer as dúvidas. Algumas o Alfredo me pegou aí, mas já anotei para a gente voltar com o Alfredo. Me coloco pessoalmente à disposição de todos vocês, felipe.paiva@b3.com.br, também através do Alfredo. Podem nos contatar para continuar tirando dúvidas, entender um pouco mais, obter mais informações, saber exatamente essas questões e regras, etc. Estamos sempre à disposição e portas abertas para todos vocês. E, novamente, Alfredo, muito obrigado pela iniciativa, também de buscar esclarecimento num assunto que está bastante quente aí no mercado. E, de novo, estamos sempre à disposição de todos vocês. Muito obrigado pelo convite. Alfredo, obrigado pela oportunidade. Agradeço aqui em nome da Guide a participação, a turma do Ais Livres, né, todos os vinculados aí a vocês. Obrigado pela participação desses 200 pessoas aí. Me coloco total à disposição, tá? Meu e-mail é cassiane@guide.com.br, né? A de Alexandre e Cassiane com I no final. Se tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade para me perguntar. E, de novo, é o que eu disse, acho que o mercado brasileiro hoje ele é muito plural e tem oportunidade para todo mundo. Tem o agente autônomo, tem a gestora e tem agora esse modelo de PM que talvez está vindo mais à tona. Então, a gente tem oportunidade aí imensa para atender todos esses modelos. Beleza. Deixando um último recado aqui para os agentes autônomos livres, é importante dizer que hoje tivemos um feedback positivo aí do Vinícius Ponte, nosso deputado federal do Partido Novo, que tem ajudado muitos Ais Livres. A pauta da redução da taxa CVM está na boca do gol. Ele não quis adiantar, não deixou eu falar nada além disso, mas as conversas estão bem avançadas lá no Ministério da Economia, e inclusive nossa próxima live provavelmente vai ser com o Ministério da Economia para tratar não somente da questão da redução da taxa CVM, mas também da questão do fim da exclusividade dos agentes autônomos e da possibilidade de termos sócios não agentes autônomos. Muito obrigado, gente. Obrigado de novo, Cassiane. Obrigado, Felipe. E até a próxima, pessoal. Tchau. Boa noite. Tchau.